Olá pessoal, boa noite. Meu nome é James e eu estou aqui para falar de um tema polêmico, um tema que é confundido com vários outros temas. Então tem gente que mistura, hipnose e auto-hipnose com misticismo. Outros acreditam ter algum vínculo maligno. Outros talvez pertencentes às técnicas, a alguma religião holística, transcendental, ou esteja ligada também às ciências ocultas, enfim. Mas, na verdade, a hipnose é apenas uma maneira de facilitar a implantação das ideias, dos programas, ou seja, de nos auxiliar no domínio da nossa própria vontade. Então, Buda, já dizia, 6 séculos antes de Cristo, que somos o que pensamos. Só que o controle do pensamento, é diferente de ter pensamentos. Então, quando você tem pensamentos, você simplesmente recebe do meio. Ou seja, qual que é a sua fonte? A sua fonte é a mídia convencional, é a televisão, é o Instagram, o Facebook, é o teu vizinho, é o professor da tua faculdade. Isso é hipnose, ele influencia o teu pensamento, ele altera a sua vontade e seu estado de consciência. Então, todas as informações que recebemos produzem na nossa cabeça pensamentos. Mas Buda nos orientava que o pensar é diferente. Quando eu penso, lá indo um pouco mais à frente em Descartes, logo existo. Somos o fruto do pensamento. Evoluindo o conceito do pensamento, que é a mesma coisa que a sugestão, quando essa sugestão acontece dentro de mim, ou seja, eu que produzo, ela é interna, quando a motivação vem de dentro para fora, eu posso dizer que é uma auto-hipnose. Eu vou explicar o conceito daqui a pouco. Muita gente está chegando, sejam bem-vindos aqui à nossa live, tá? Quando essa sugestão vem de fora, eu poderia dizer então que eu sou ou fui sugestionado, poderíamos chamar que isso foi, entre aspas, uma forma da hipnose. Mas hipnose poderíamos traduzir a grosso modo como pura e simplesmente sugestão. Então, depois dessa rápida introdução, vamos continuar aqui. Gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é James Bauer. Eu sou especialista em superaprendizagem. Participei de treinamentos na área de programação neurolinguística na década de 90, quando o Daniel Goleman surgiu com o conceito de inteligência emocional. Participei de vários treinamentos intensivos, outros com vários dias em hotel fazenda, junto com o Dr. Laí Ribeiro, junto com outros também em São Paulo e em outros estados. Tive a oportunidade de ler mais de 5.000 livros a respeito do assunto. Sou Master Coach e também aprendi ferramentas que permitem ler 2, 5, 10, 50 vezes mais rápido, aumentar a capacidade de memorizar entre 100 a 1000%. E aos 17 anos, era pesquisador em parapsicologia na Universidade de Brasília. Então começamos como pesquisador das ciências mentais e cognitivas. Depois fui encontrando outras ferramentas e fui dominado, é claro, pela necessidade das pessoas. Comecei a viajar muito, conheço todas as capitais, já dei palestras em todas as capitais, 2, 3, 4 vezes.
no mínimo, algumas eu passei meses, 2, 3 meses. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, já estive em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, totalizando 1 milhão de alunos. Então, mais de 1 milhão de pessoas, você pode verificar nossas fotos, né, de uma boa parte desses eventos lá, né, no nosso Facebook, algumas mais recentes no Instagram. Então, só no Distrito Federal já ultrapassamos o número de 150 mil pessoas. Só no ano passado pudemos fazer beneficência arrecadando mais de 20 toneladas de alimento. Então eu procuro aprender essas ferramentas, fazer os cursos, ler os livros e fazer uma entrega para aquelas pessoas que não têm condições. Ou seja, ou realizando eventos gratuitamente, arrecadando alimentos para as creches, já que não posso ensinar as crianças, né, que estão ali de 2, 3, 4 anos ainda, mas já ajudamos com a colaboração de alimentos, inclusive leite, e para os maiorzinhos, a partir do 9º ano até o universitário, o mestrando, o doutorando, o pós-doutorando, não é? Aqueles que são concurseiros, que estudam 6, 8 horas por dia, entregamos essas ferramentas, na grande maioria das vezes, em troca desses alimentos e também enchendo auditórios em todo o território nacional, em alguns países. Então, sou membro do Conselho de Pastores nos Estados Unidos, já realizei treinamentos para inúmeras denominações, tá? E algumas até por conferência direta para alguns países na Europa. No Brasil já estive em alguns países também, aqui na América do Sul, em alguns países como Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então a nossa ideia aqui hoje, não é te explicar, desmistificar a hipnose, mas eu vou te ensinar aqui uma técnica poderosa, não é? Para você aprender a passar em primeiro lugar. Ou seja, uma técnica de auto-hipnose, que na hora da prova vai te ajudar a escolher a opção correta. Que numa redação vai ajudar a fluir as ideias. Que na hora de uma exposição, de uma entrevista de trabalho, pode ser aí a diferença que faz a diferença. Né? Então, essa técnica poderosa de hipnose, não perca, estaremos aqui ensinando com detalhes como você deve fazer, ok? Então, esse é o grande trunfo, né? Como passar em primeiro lugar através da hipnose, da auto-hipnose. Esse é o nosso tema e já o discutimos em outros aspectos, né? E não só na inteligência emocional, mas no desenvolvimento cognitivo, com técnicas de leitura e no pensamento lateral, Dr. Eduardo de Bono, prêmio Nobel, utilizando a imaginação, a criatividade e outras cognições. Então antes de me introduzir, antes de me apresentar, eu estava falando que Buda dizia que somos o que pensamos. E esbarramos em Jesus falando algo semelhante, né? Apesar de Sócrates, que também dizia, que a importância do autoconhecimento, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei quem sou, é muito mais fácil me conduzir. Ou seja, eu posso ser conduzido e posso também conduzir-me. Jesus dizia que se teu olho for bom, o teu corpo vai estar cheio de luz. Se os olhos forem maus, o seu corpo estará cheio de trevas. Ou seja, a forma como eu vejo o mundo é que faz a diferença. Anthony Robbins diz que não importa o que acontece com você, mas o que você faz, o que acontece com você é que faz a diferença. Então, na verdade, a hipnose e a auto-hipnose é um grande jogo de interpretação, é um grande jogo de construção psíquica, que está lá na sua grande maioria, incrustada no seu inconsciente, mas que pode ser conduzida por exercícios conscientes, semiconscientes e também inconscientes. Mas onde começou essa história da sugestão,
ou seja, de tentar mudar comportamento, de tentar mudar pensamento e sentimento. Ou seja, nós sabemos, né, através dos estudos atuais da lei da atração, que para que você consiga atrair coisas boas, ou infelizmente coisas ruins, 2 ingredientes são importantes. Então é necessário que você tenha pensamento conectado ao sentimento. Então, se os dois estiverem ligados, você atrai. Então, se tiver só sentimento, nem sempre acontece. Se tiver só pensamento positivo, não adianta. Pensamento negativo atrapalha. A gente já sabe disso. Então, tudo isso começa com a maneira como organizamos os pensamentos. Mas lá nos meados de 1700, surgiu um cidadão de grande importância, muito discutido hoje, bem mais famoso que na época dele, muito mais reconhecido que na época dele, chamado Anton Franz Mesmer. Esse indivíduo acreditava que somos capazes, né, de impor as mãos e fazer com que, através da imposição, saia um fluido, saia uma energia pessoal nossa, e ela posta sobre nosso corpo ou a cabeça, teria poderes para influenciar, sugestionar e até curar. E ele passou a vida dele inteira, não é, percorrendo pessoas com doenças mentais, pessoas com problemas de esquizofrenia, de comportamento e vários outros problemas psíquicos, fazendo exercícios conhecidos hoje de exercícios magnéticos. Então ele é chamado pai do magnetismo, outros preferem chamar de mesmerismo. Tá? Então foi por aí que começou essa coisa da hipnose. Então você vê que, né, que o hipnólogo famoso, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e põe a mão, seja na cabeça, seja no ombro, seja na cabeça e no ombro, ou nas suas costas, ou ele quer tocar em você. Então isso vem lá de Mesmer, lá de 1700. Eu não estou aqui desmerecendo, não é, as considerações, o que Mesmer tanto praticou e, é claro, obteve inúmeros resultados e também contra-resultados. Mas o interessante é que ele acreditava que quando colocava as mãos, produzia no indivíduo um estado alterado de consciência e ele poderia, falando, não é, junto com o magnetismo, sugestionar, mudar a pessoa. Ou seja, se a pessoa é viciada, deixar o vício. Se a pessoa tem um trauma, uma fobia, medo de altura, medo de inseto, ela deixa de ter. Se ela tem insônia, ela passa a dormir. Se ela tem medo de falar em público, ela passa a falar. Se ela tem dificuldade, preguiça para estudar, ela volta a estudar. Então ele fez experiência com pessoas com todo tipo de problema, tá? E ele obtinha resultados, mas a base é o magnetismo. Hoje algumas religiões, tá, ainda utilizam. A religião evangélica utiliza a oração com a imposição de mãos, não é? O próprio movimento espírita também faz o passe magnético, não é? E várias outras também, né, na linha esotérica, na linha mística, também utilizam ainda a técnica, a famosa técnica da imposição das mãos. E se faz isso muito, né? Às vezes o esposo com a esposa, ou vice-versa, a mãe com a criança. Então, às vezes a mãe, né, passando a mão sobre a cabeça do filho, vai ali sugerindo, sugestionando sobre o comportamento, sobre como gostaria que a criança fosse, ou ao contrário, falando mal, jogando maldição, trazendo coisas ruins, né, para aquela mente que ainda está aberta. Como Rousseau, né, afirmava, somos como um papel em branco e que com o passar do tempo
vamos ali traçando o nosso destino, escrevendo a nossa história. Mas então Mesmer foi o precursor disso tudo. Depois, ali depois da década, né, no início de 1800, depois de 1810, 1840, especificamente em 1850, surge um indivíduo chamado James Braid. Braid é considerado o criador, o pai da hipnose moderna. Então, aquela coisa que você vê nos filmes, né? Onde a pessoa segura um pêndulo ou segura um relógio, aí balança na frente do indivíduo, tá? Vem de Braid. Foi Braid que criou a palavra hipnotismo. Então, quem ouve, alguns ficam meio que apavorados, outros gostam, se aproximam com curiosidade. Mas a palavra hipnose, ela vem de uma mistura do grego e do latim. Então vem do grego hipnos, que quer dizer sono, também tem relação, né, com a mitologia. Então Hipnos era o deus grego relacionado ao sono. E osis, que vem do latim, que quer dizer ação, quer dizer o processo. Então acreditava-se que essa influência, essa capacidade de sugerir, tá, acontecia através da provocação de uma sonolência associada, né, associada a uma sugestão, ou seja, a ação de falar e induzir a um comportamento. Então Braid ficou famoso pelo uso do pêndulo ou do relógio. Então, na verdade, o que ele fazia era induzir a atenção do indivíduo, ou seja, pegar a minha consciência, ligar a consciência ao relógio, e à medida que a minha consciência presta atenção no relógio, o meu inconsciente, o fundo do iceberg, fica liberado para receber as ideias. E aí, é claro, foi ali um confronto de opiniões. Porque na opinião de Mesmer, o resultado acontecia com a imposição das mãos. Então era através do magnetismo animal, dessa característica fluídica que emana de nós, que alterava o indivíduo para receber as novas ideias. E Braid mostrou que não era necessário tocar, que era apenas necessário induzir a um sono leve e através do relógio e através de uma contagem regressiva levar a um estado alterado de consciência e através desse estado alterado de consciência produzir os resultados. Então você pode praticar em casa as duas ferramentas. Se você é fã, se você gosta de hipnose, você pode praticar o magnetismo. É simples, é só pôr as mãos. Alguns gostam de fazer um leve movimento nas mãos, né? E à medida que você vai impondo as mãos, a pessoa vai sentindo aquele calor, aquele torpor próprio, né, do calor que emana do nosso corpo. E através desse relaxamento profundo, a respiração sempre profunda, o indivíduo ali está agora mais aberto. Ele se transforma numa esponja para receber uma ideia. Essa ideia tem que estar sempre no positivo. Essa ideia tem que provocar emoção e pensamento ao mesmo tempo. E tem que ser uma coisa que mexa com a crença do indivíduo. Então não adianta você chegar e fazer uma hipnose absurda, não é? Dizendo, por exemplo, que após a hipnose ele vai subir do prédio lá no último andar e pular, que ele não vai pular, porque lá dentro, lá no fundo, ele não tem, né, essa crença, né, dentro de si. Ou então sugerir para uma mulher que não tem nenhuma vocação, que é muito tímida, que após a hipnose ela vai se despir e começar a correr pelada no meio da rua. Mas sugestões como, por exemplo, morder uma maçã, né, ou uma cebola, aliás, e dizer que é uma maçã e a pessoa achar uma delícia porque gosta de maçã, então mordendo e fazendo essa troca sensorial é possível, né? É possível fazer hipnoses de palco, são as mais famosas, são as mais populares, e existe também hoje a hipnose clínica. Então, como já dissemos, tem a da imposição das mãos e tem a do Braid,
que utiliza a distração. Na verdade, você nem precisa usar o relógio, você nem precisa usar um pêndulo. Basta você usar, de repente, a ponta dos dedos e pedir para a pessoa prestar atenção nos dedos, dizendo assim, olha, só o dedo é importante, se concentre na minha mão, se concentre aqui na ponta dos meus dedos, e à medida que você vai olhando, você relaxa, eu vou contar até 5, quando eu disser 5, você estará sentindo sono, relaxamento e aberto às minhas ideias. Então, esses são 2 métodos que você, como eu já disse, pode treinar e praticar em casa. Isso é antigo, isso começou em 1700 e o nome, né, hipnose, né, surgiu com James Brady em 1850. Depois de Brady, é claro, com a ciência, com o iluminismo, com o aparecimento de equipamentos, com o surgimento do eletrocefalograma, com a tomografia computadorizada, é possível descobrir um monte de outra coisa. Surge a neurociência, vem Freud falando do consciente e do inconsciente, enfim, aparece Jung, né, o discípulo que se dissipou, que saiu, né, então que foi para uma outra linha de raciocínio, os arquétipos. Então vem carregando de lá todo um conhecimento. Mas eu gostaria de sair de Brady, tá? Que é a hipnose tradicional, e gostaria de pularmos para a hipnose ericksoniana. Então, Erickson, Milton Erickson, tudo isso você pode procurar no Google, tem muita coisa, tem muito livro em PDF, tem muita coisa legal no Google, no YouTube, tá? Então, Milton Erickson meio que fez um divisor, ou seja, antes de Erickson e depois de Erickson. Então, Milton Erickson, ele mostrou que não era necessário fazer imposição de mãos, ou seja, a ideia do magnetismo poderia até dar certo, mas era desnecessário. Que também não era necessário usar um pêndulo, um relógio ou até mesmo o dedo, mas que através da metáfora, como Freud fazia, né, colocava o indivíduo no divã e por associação livre, a pessoa ia ali contando, falando da sua própria vida, e ele lá com o caderninho ia ligando uma coisa com a outra e conseguia tratar o indivíduo com a psicanálise. Mas o importante, né, de Erickson é que ele mostrou que a metáfora é capaz de produzir sugestões no indivíduo. Semelhante àquelas frases de impacto. Se você acha que pode, se você acha que não pode, de todo jeito você tem razão. Então isso não te impactua? Ou seja, se eu acreditar eu consigo. Olha aí, isso não deixa de ser uma sugestão. Então Erickson ele percebeu que através da mobilização sensorial interna, através do self-talk, que do inglês quer dizer uma conversa consigo mesmo, eu posso provocar mudanças de comportamento. Então, através do self-talk, eu consigo alterar, né, as ideias do indivíduo. Então, eu posso fazer, apenas conversando com ele, né, sugestões de sensações, ou seja, calor, tato, temperatura, texturas, através do cheiro, né, através do som, o tom, a velocidade do tom, a dramatização, que se usa muito na Gestalt, né, através de conduzir o indivíduo à produção das imagens mentais, como num filme, eu consigo provocar essas mudanças. Então eu não preciso tocar, não preciso de relógio, eu só preciso conversar do jeito certo, ou seja, comunicação que gera ação. Ou seja, se eu souber a sintaxe, se eu conduzir, né, um contexto, eu consigo mudar o mapa do indivíduo. Então o mapa não é um território, mas o mapa faz com que o indivíduo se comporte como se fosse o território. Esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística.
Então, através de Milton Erickson, muita coisa aconteceu. Surgiu a filosofia positiva, Napoleão Hill, Dale Carnegie, Og Mandino, ou seja, muitos surgiram escrevendo livros interessantes, Joseph Murphy, enfim, Paulo Trevisan no Brasil, Dr. Laí Ribeiro, Daniel Goleman, todos eles trazendo informações onde, através da manipulação, da meditação reflexiva, eu conseguiria produzir resultados. Tá? Através da produção dessas imagens, eu simplesmente mudo o comportamento. Então, o elefante, você pega um elefante, você amarra ele numa árvore, né? Ele pequenininho, ele tenta escapar, não consegue, tenta escapar, não consegue, aí ele aprende que está preso, ou seja, a prisão é mental, não é física. Aí o elefante cresce, fica forte, ele conseguiria até derrubar uma árvore, mas depois que ele aprendeu que ele está preso, você pode amarrar ele num cabo de vassoura, que ele vai ficar ali. Você espeta o cabo de vassoura no chão, amarra o elefante, e ele entendeu, ele aprendeu que ele está preso. Então, através das metáforas, era possível fazer as mudanças. Não é? Então, é possível fazer com pulgas também. Você pega a pulga, tampa, coloca num vidro, ela pula, bate na tampa, aí ela aprende que tem que pular mais baixo. Não é? Aí depois você pode tirar a tampa, que ela não vai escapar. Ela não vai mais prestar atenção na tampa. Ela só vai aprender que ela pulou, bateu e se machucou. Então aquele trauma fica na pulguinha e ela carrega aquilo para a vida toda. Então o pensamento, uma vez pensado, tem tendência a se manter estável. Então, para você mudar o pensamento, é necessário desaprender, reconstruir, reprogramar para poder ter resultados. A PNL diz que se você fizer ou continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter sempre os mesmos resultados. E insanidade é acreditar que se você faz as mesmas coisas, conseguiria produzir resultados diferentes. Então não é possível fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. As mesmas coisas produzem resultados iguais. Então esse é o conceito de sanidade e insanidade. Baseado nesse modelo, nós aprendemos a trabalhar o aspecto positivo. Por exemplo, quando você tem o copo está lá, tem a metade com água. O que você fala sobre o copo? Você agradece e fala, ainda bem, né? Tem metade do copo. Ou você diz, puxa vida, está faltando a metade, podia estar cheio, estou com muita sede. Então, como é a sua interpretação? Ela tende para o lado, ou seja, ela se direciona para os teus objetivos, para aquilo que você quer, ou ela caminha para trás, para o negativo, para aquilo que você não quer? Então é aí que faz toda a diferença. Duas pessoas batem o carro no trânsito, uma sai do carro e diz, graças a Deus, eu estou vivo. Né? A outra sai e diz, caramba, meu carro novo está aqui, olha só o tamanho do prejuízo que eu levei. Então tudo depende da interpretação. O fato representa apenas 10%. O que você vai fazer com o fato representa 90%. Então o fato é só o tempero, é só uma gotinha, né? É uma pitadinha da coisa. A diferença está nos 90%, em como eu vou utilizar isso. E na verdade, todo comportamento é adequado de acordo com a PNL numa situação. Tudo isso Milton Erickson ensinava. Né? Então foi através de Erickson, Gregor Bateson, Virginia Satir, que John Grinder e Richard Bandler, em 1974, num chalé, resolveram criar o nome Programação Neurolinguística. Programar porque o cérebro parece computador, neuro porque vem de cérebro, e linguístico porque conseguimos programar a neurologia, o cérebro, através da linguagem. Então por isso o nome Programação Neurolinguística. E a base disso é Milton Erickson, né? Ou seja, o poder da metáfora, o poder da imaginação, né? O poder do que você fala, o self-talk,
e o poder da conexão com o sentimento. Tudo isso misturado provoca a tal ou a famosa hipnose, tá? Então, como estava dizendo, não há o certo e nem o errado. Depende muito do ponto de vista. Depende muito de quem fala e de quem ouve. Depende de como você quer falar e depende do que o outro entendeu. Às vezes você diz uma coisa e o indivíduo entende outra completamente diferente. Você pode pegar um versículo na Bíblia e levar para um lado, você pode pegar um versículo da Bíblia e levar para outro lado e formar duas religiões totalmente diferentes. Como é o caso do Torá. Você pega o Torá, você tem um judeu, você tem um cristão e você tem um muçulmano. E o livro é o mesmo e as religiões são totalmente diferentes. O que mudou aí foi a sua interpretação. Semelhante àquela história, não é? De uma caravana que tinha um cavalo, um pônei, e aquele pônei, né, muito novinho ali, atrasava aquele grupo. E aí, de repente, a caravana vê na frente um garoto e resolve doar aquele pônei para aquele garoto. Fala, garoto, você quer esse pônei para você? Aí ele, claro que eu quero. Quem é que não quer ganhar um pônei, uma criança, né, um jovenzinho ganhar um pônei, um adolescente? E aí ele aprendeu, adestrou, né, começou a conviver com o pônei e aquele pônei cresceu, o garoto cresceu e aquilo se transformou na fonte de renda dele. Aí os vizinhos comentavam para o pai, dizendo assim, mas seu filho é de sorte, estava lá sentado sem mais nem menos e ganhou o pônei. E aí o pai, muito sábio, disse assim, sorte ou azar, só o tempo dirá. Né? Então, não se sabe o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois vai depender das minhas decisões. Então essa é a base da hipnose. É a interpretação usando imagem, som e sensação. Aí eu sei que o pônei, que se transformou num cavalo, fugiu. E aí os vizinhos vieram e disseram, seu filho é de azar. Então ele estava ali, tinha o cavalo era a fonte de renda dele, agora ele está desempregado, não sabe fazer nada. E agora? Sorte ou azar, só o tempo dirá. O cavalo volta com mais 4 cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, então a renda dele quadruplica. Então ele volta a ter a renda que ele tinha e mais 4 vezes com os outros 4 cavalos selvagens que ele aprendeu a adestrar com aquele pônei e agora adestrou e quintuplicou a renda. Aí novamente vê os vizinhos, os colegas, os familiares. Seu filho é de sorte, olha só. Voltou o cavalo, junto com ele mais 4. Sorte ou azar, só o tempo dirá. E aquele jovem, adestrando um dos cavalos, cai e quase morre. Fica de cama, né, à beira da morte. Naquele momento ali, à beira da morte, né, os vizinhos novamente se aproximam e dizem, né, ó, seu filho é de azar. Né, chegaram os cavalos, mas ele está aí quase morrendo. Naquela mesma semana, os generais resolvem convocar todos os jovens para a guerra. E ele, como está de cama, não pôde ir. Sorte ou azar, só o tempo dirá, né? Ou seja, seu filho é de sorte, não vai precisar ir para a guerra. Só que os jovens vencem a guerra. Você sabe que existe, né, o despojo, ou seja, o que vem da sobra da guerra, né? E todos eles recebem medalhas, recebem prêmios, presentes. Ah, seu filho é de azar, né? Estava aí de cama, não foi para a guerra. Você sabe onde é que essa história acaba? Essa história só acaba no dia que você morre. E olhe lá, né? Dizem que as únicas pessoas que não têm problemas são aquelas pessoas que moram no cemitério, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se lá também não tem algum tipo de conflito, né? Entre eles espiritualmente. Mas eu sei que no fundo, né? O jogo só acaba quando você tira as cartas da mesa. Então isso é que é importante. A programação neurolinguística surge depois de Milton Erickson. Então muita gente hoje chama a programação neurolinguística
de hipnose moderna. Então hoje a programação neurolinguística, munida de ferramentas, né, da neurociência, ou seja, de como o cérebro processa e funciona, munida, né, dos conceitos de Mesmer, de Braid, de Erickson, da psicologia cognitiva, passa agora a ter uma literatura fenomenal e transformadora, né? Passa agora a propor resultados inacreditáveis. Pessoas que conseguem sair do zero, né, e se tornarem milionárias. Há uma frase no livro do Tony Robbins que diz que hoje qualquer rapaz de jeans é capaz de criar uma corporação que possa mudar o mundo. Então só depende de você. É importante ser ético, é importante que o teu sonho, né, não faça uma invasão no espaço do outro, que não destrua, que não saque o meio ambiente, né? Então, sendo sadia, sendo com a intenção de trazer resultados positivos para o grupo, para você mesmo, para a tua família, né? Isso é maravilhoso. Nem sempre é assim, claro. A programação neurolinguística, ela é capaz de mexer com a estrutura do pensamento. Você passa a ser senhor do seu próprio pensamento. É você que decide, tá? Então, essa decisão é interessante. O indivíduo foi contratado para vender sapato na África, numa região da África onde ninguém usava sapato. Ele era o melhor vendedor daquela empresa. E aí ele olha para o pé de todo mundo, vê que ninguém usa sapato, fica desesperado, pega o telefone e liga: por que você fez isso comigo? Sou seu melhor vendedor, você me manda para um lugar que ninguém usa sapato. Quem é que vai querer sapato? Manda minha passagem de volta. Tá bom, aí ele chama o segundo lugar, ou seja, o segundo melhor funcionário, e manda lá para o mesmo lugar da África. Ele começa a olhar para o pé de todo mundo, começa a ficar ansioso, perde o sono, começa a ficar agitado, liga para o patrão e diz: patrão, essa quantidade de sapato que você mandou não dá para nada. Então manda sapato, porque aqui ninguém usa, eu vou vender sapato para todo mundo. Qual foi a diferença? O que mudou? É o mesmo lugar, só mudou a interpretação. Então, para você fazer um exercício de mudança de comportamento, né, a programação neurolinguística, né, a inteligência emocional, a neurociência, as ferramentas do coach, utiliza os famosos modelos. E aí esses modelos recebem nomes. Eu vou te ensinar agora um modelo totalmente diferente. Um modelo, tá, onde você vai conseguir aumentar suas notas em qualquer tipo de prova que você fizer. Tá? Então existe um procedimentozinho básico para ser feito. Nós vamos aqui aprender juntos como fazer isso. Eu já fiz, me ajudou bastante na época que eu fazia prova, né? E pode te ajudar, você que é concurseiro, você que ainda faz muita avaliação, seja ela escrita ou até mesmo oral, ok? Então vamos lá, como é que funciona? Qual que é a mágica aí, então, dessa hipnose moderna? Poderíamos aqui falar várias técnicas, né? Medo de falar em público, medo de fazer prova, medo de inseto, né? Pânico para dirigir, medo da morte, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, pânico, não é, da falta de dinheiro, que faz o indivíduo guardar dinheiro e não gastar, que também é uma doença, se torna a avareza. Então temos vários problemas emocionais de várias ordens, né? A dependência química, por aí vai. Mas essa não, essa nós vamos falar que hoje é direcionada para o acadêmico, é direcionada para o estudante, porque nós temos, né, aí inúmeros vídeos que serão anexados a esse, né, sobre como ler melhor, como memorizar mais, então, como ter alta performance para ter resultados nos estudos. Tá? Primeira coisa que você precisa entender nessa técnica é que o teu cérebro tem que estar entre 8 a 14 Hz. O que é isso? 8 a 14 Hz
O que você quer dizer com manter o cérebro entre 8 a 14 Hz? O George Lozanov, um búlgaro, na França, pesquisou por mais de 20 anos e ele descobriu que nós temos pelo menos, ou podemos dividir o cérebro em 4 ondas cerebrais. Então, quando o teu cérebro está entre meio a 3 Hz, você está dormindo, é sono profundo. Então tem gente que não consegue ficar entre meio a 3 Hz. Então por isso ele toma remédio para dormir. Quando você está entre 4 a 7 Hz, você não está nem dormindo e você não está nem acordado. Não é? O estado teta é o famoso estado do sonambulismo. Então o fenômeno da hipnose de palco é feita em estado teta. Eu relaxo o indivíduo, conduzo, seja por energia magnética, por distração, né, da consciência, por sugestão visual, auditiva e sinestésica. Eu levo o indivíduo a um estado alterado, onde ele fica entre 4 a 7 Hz, ele entra em teta, ele entra em estado alterado, ele entra no transe e se torna sonâmbulo. Já viu o sonâmbulo? Ele levanta, fala, faz um monte de coisa e no outro dia eu disse, não, eu não fiz isso. Às vezes você está fazendo dieta, né, e você é sonâmbulo, acorda, invade a geladeira, come um monte de coisa e aí não emagrece, mas você não sabe que vai lá de madrugada e invade a geladeira. Então é o fenômeno do sonambulismo. Então nenhum desses dois, para nós, nessa técnica que eu vou ensinar agora, interessa, tá? Então, a terceira onda cerebral é a que nos interessa, é a onda alfa. Então, a frequência alfa é a frequência dos gênios. Quando você vê alguém dizer assim, fulano vive no mundo da lua. O que é isso? Significa que ele não está nem com o pé no chão e nem está nas estrelas, ou seja, a cabeça está nas estrelas, o hemisfério direito, o pé está no chão, mas ele está no meio termo. Ou seja, o cérebro dele, se você colocar eletrodos, vai estar entre 8 a 14 Hz. É a famosa onda alfa. Tá? Depois vem a onda beta, né? Que vai de 15 a 24 Hz. É quando você dirige, é quando você atende o público, é quando você está no telefone, é quando você usa o computador, é quando você está executando as atividades. E a última, que também não é muito comum, 4 são comuns, uma é incomum, seria a onda gama, que é de 25 Hz ao infarto do miocárdio. É quando você faz ginástica, está nervoso, está discutindo, está com depressão, está altamente irritado, está fora de si, tem o assalto amigdaliano. Ou seja, você é tomado, né? Você é sequestrado pelas emoções. Às vezes você mata alguém no trânsito, depois se arrepende, não sabe o que você fez. Às vezes você tem você mata o cônjuge, né? Você comete um crime com o vizinho. Então você teve ali um surto, né, emocional. Então ali você estava acima de 25 Hz. Existe ainda a frequência onda, ômega, que é a ausência de frequência, né? Quando você morre. Então vamos voltar ao que nos interessa. Eu tenho que aprender a entrar em alfa. Eu tenho que aprender primeiro a deixar o meu cérebro em alfa. Como é que eu faço para deixar o cérebro em alfa? Existem várias técnicas. Então, vamos colocar aqui várias para que todas elas juntas, né, sejam proativas para você chegar em alfa. Então a mais comum é a do relaxamento físico. Você solta, né, os ombros, relaxa o peitoral, relaxa o abdômen, sente as pernas, né, prende e solta o músculo, prende, solta o músculo. Fica bem à vontade, pescoço, né? Tem uns que gostam de fazer isso devagarinho, né, falando lá desde o pé, vai subindo, mas o importante é que todo o corpo esteja à vontade. Isso também ajuda a entrar em alfa. Tá? Depois disso, feito isso, você vai usar um outro recurso que é o da respiração. Você, por pelo menos 5 minutos, vai hiperventilar.
Imagine se fazendo, né? O corpo todo relaxado e você hiperventilando, puxando o ar pelo nariz, prendendo um pouquinho o ar para expandir os brônquios. Você vai encontrar na literatura vários formatos para fazer isso, tá? E soltando o ar, expandindo, soltando, expirando, né? Liberando o oxigênio, o gás carbônico junto com a boca. Puxa o oxigênio, prende e libera pela boca as toxinas, né? Limpa o sistema linfático. Você fica aí por 5 minutos. Então, corpo relaxado, cérebro hiperoxigenado. Então, você vai aprender a fazer âncora. E agora você vai utilizar também uma musiquinha. O George Lozanov descobriu que existe música que te deixa em estado teta, em estado alfa, em estado delta e em estado gama. Existe música para você fazer ginástica. Existe música que faz nenê dormir, né? Tem algumas famosas, a gente usa aqui em casa. Inclusive agora, nessa coisa do isolamento, aumentou drasticamente o número de pessoas que estão usando essas músicas para colocar para as crianças, tá? E existe música para estudar, existe música que aumenta a inteligência. Então o Brainwave Alpha aumenta a inteligência. Se você quiser o link, né, eu vou deixar nos grupos do WhatsApp. Nós temos 80 grupos no WhatsApp e mais de 100 listas de transmissões. Então eu vou deixar para você o link, está no meu canal do YouTube, né, que é para você aprender a fazer a âncora mágica para passar em primeiro lugar nas provas. Ok? Estamos evoluindo, olha lá, acompanhe o raciocínio comigo. Corpo relaxado, respiração 5 minutos, hiperoxigenei o cérebro e eu vou colocar um Brainwave. Ela está aqui tocando no meu ambiente, eu não sei se vai conseguir chegar aí do outro lado, né? Tá aqui a música, é Sebastian Bach, só que mixado. Olha aí, com o barulho do mar, que também ajuda a entrar em alfa. O que é alfa? 8 a 14 Hz. E tem ondas bineurais, tem um barulhinho no fundo. Então imagine você totalmente relaxado. Daí mais ou menos 5 minutos que está tocando, você agora vai criar a âncora. Você vai criar um estado desejado. E eu sugiro que você use um determinado objeto. E para que melhor, né, para ter resultado em prova, qual o melhor objeto, né, para se utilizar, para tirar 10 na prova, mesmo que você tenha estudado pouco, que não tenha estudado o suficiente, do que a caneta que você vai usar no dia do concurso, no dia da prova. Então, pessoal, isso aqui não é para você acreditar, tá? E na programação neurolinguística diz o seguinte: a importância do modelo não é a veracidade, é a utilidade, tá? Rutherford, ele descreveu o átomo em parceria com Bohr, 2 químicos, tá? Então ele falou que o átomo tem o núcleo, centro, em volta dele tem a eletrosfera. E por conta disso ele recebeu o prêmio Nobel. Hoje nós sabemos que o átomo não é assim, não é daquele jeito que eles disseram. Então nós vamos lá tomar o prêmio Nobel, vamos lá pegar o dinheiro que eles receberam, porque descobriram o modelo atômico? Não. Por quê? Porque graças ao modelo de Rutherford e Bohr, o homem foi à Lua, o homem conseguiu descobrir a radioatividade, o homem conseguiu chegar à fissura do átomo, a energia atômica. Então a importância de um modelo não está na veracidade, mas na utilidade. Ou seja, se você usar esse modelo que eu vou te ensinar agora, acreditando que ele vai trazer resultado para você, ele vai trazer. Se você não acreditar, né, ouça, ache divertido, foi um passatempo para você, prazer em conhecê-lo, mas se você usar,
como se fosse verdade, e na verdade tem todo o embasamento científico, tá? Na neurociência e em toda a história, não é? da psicologia cognitiva, no behaviorismo, em Pavlov, não é? Em Skinner e vários outros, tá? Então eu vou ensinar a técnica baseado nisso. Então você vai acreditar se você acha que pode, se você acha que não pode, todo jeito você está certo. Então, para que melhor do que uma caneta? Então, em estado profundo, você vai segurar a caneta e você vai agora fantasiar o dia da prova. Você que tem medo de fazer a prova, você vai se imaginar acordando super satisfeito. Você vai mudar o quadro, você vai mudar o fato que está na tua mente. Você vai ressignificar, tá? Então, olha só. De repente você não acredita que o pensamento pode criar realidade e eu posso ancorar isso numa caneta. Mas psicólogos nos Estados Unidos fizeram experiências semelhantes. Pegaram um grupo e disseram assim, olha, você vai uma vez por semana, durante 30 minutos, durante 3 meses, você vai ensaiar jogar bola no cesto, tentando acertar. Pegaram outro grupo e disseram, olha, uma vez por semana, durante 30 minutos, durante 3 meses, você vai imaginar que tem uma bola que você joga no cesto e acerta. E um terceiro grupo não sabia do que se tratava, não tinha contato com os outros participantes na pesquisa, apenas iam para lá uma vez por semana, durante 30 minutos, durante 3 meses. Depois dos 3 meses, chegaram os 3 grupos e disseram, hoje nós vamos ter aqui uma brincadeira, é um campeonato para quem acerta mais bola no cesto. E aí vamos lá. A diferença entre quem usou a bola e quem só imaginou a bola era quase nada. A diferença entre quem nem usou a bola e nem imaginou a bola era gritante. A diferença era gigantesca. Então o cérebro ele não diferencia daquilo que você imagina do real. O Anthony Robbins conta uma façanha, que é uma das partes que eu mais me impressiono. Eu já li O Poder Sem Limites mais de 300 vezes. É um livro fantástico, está sempre aprendendo, é igual a Bíblia. A Bíblia eu li 45 vezes, né? Mas cada vez que você lê, você descobre uma coisa nova. Então, o Anthony Robbins ele foi para o exército americano, dizendo que ensinaria ou daria o curso de tiro para os soldados americanos, usando a metade do tempo e fazendo com que o resultado final, ou seja, a pontuação seja maior do que o curso completo. O general ficou empolgado, falou, você tá maluco, você sabe onde você está? Você está no exército americano. E aí ele disse o preço, era um valor exorbitante, e o general disse assim, olha, eu vou pagar. Mas se não acontecer, imagine, né? Você acha que o general ia querer apenas o dinheiro de volta do Tony Robbins? Não, ele já ia sair de lá algemado, tá? E aí ele fez. O que você precisa? Eu preciso dos seus 10 melhores atiradores. E aí ele, observando, não é, viu, modelou, pegou as crenças e as características fisiológicas, psicológicas e metodológicas desses atiradores e provocou um estado de rapport, de imitação nos novos atiradores. E na metade do tempo, todos tiveram uma pontuação maior do que os outros que faziam o curso completo. E aqueles que atingiram ou atingiam o nível de perícia, ou seja, de alta performance, foi um número nunca imaginado. Ou seja, o general, muitíssimo satisfeito, disse que foi uma revolução desde que inventaram, né, a arma de fogo. E Anthony Robbins saiu dali muito bem sucedido usando essa mesma técnica que eu estou ensinando para você. Então você vai pegar a caneta, tá?
e você vai agora criar o futuro extraordinário. Ou seja, como é que eu saio de casa? Como é que eu chego na prova? Como é que eu gostaria de me sentir? Ou seja, eu vou produzir sentimento e pensamento. Eu vou me ver vendo, eu vou me ver fazendo a prova, eu vou ler as questões, eu vou marcar. Então eu vou fantasiar várias e várias vezes. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então eu vou fantasiar uma nota alta, acima daquela margem de corte. Eu vou imaginar que eu vou tirar 10. Eu vou imaginar o dia do resultado, eu vou imaginar minha comemoração, eu vou imaginar as pessoas que eu amo, que eu gosto, e talvez até os seus inimigos, né, vendo o teu resultado, aquelas que não acreditavam em você, e você vai provocar dentro de si um bem-estar enorme. E quando você estiver no clímax, né, da criação, da sua reflexão visual, você vai pegar a caneta e vai criar um movimento que é só seu. Né? Pode ser assim, por exemplo, desse jeito aqui como eu estou fazendo. Simplesmente esfregando a mão na caneta. De um jeito e numa velocidade que só você sabe. É uma coisa sua. Pode não ser assim, pode ser assim. Você vai escolher. Pode ser esfregando a caneta na mão. Você vai escolher, tá? Eu gosto muito dessa. Ok, essa foi a que eu usei. Tá? Então você vai fazer esse exercício várias e várias vezes, induzido por relaxamento muscular, hiperventilação e frequências alfa, tá? Isso tudo junto vai provocar um condicionamento neuroassociativo, que é muito popular, é muito conhecido por âncoras. E agora você vai usar a sua caneta só para fazer prova, ou simulados. E sempre que você fizer uma questão que você acertar, você vai comemorar. Acertei? Yes! Eu acerto, eu sou capaz. Toda vez que você fizer uma prova, que você resolver uma questão, que você estiver estudando e acertar, você reforça a âncora. Então eu tenho um exercício mental em estado de transe, e eu tenho um exercício prático, que é quando eu estou fazendo a prova ou resolvendo questões antes do grande dia. Quando chegar o grande dia, seja lá o Enem, seja lá o teu concurso, na hora que bater aquele frio, aquela insegurança, aquele medo, será que eu vou conseguir? A hora que você esfregar a caneta, vem uma avalanche positiva, um terremoto emocional, e vai liberar um poder dentro de você. Né? Semelhante àquela mãe que quando o filho cai debaixo do carro, ela é capaz de levantar o carro para o filho sair. Semelhante àquela pessoa que fugindo de um cachorro ou de um ladrão, é capaz de dar um salto que nem um profissional conseguiria. Ou seja, são esses milagres da mente humana. Pessoal, então falamos um pouquinho aqui. É claro que nós já tivemos a oportunidade de ler mais de 5.000 livros sobre isso. Eu estarei colocando nos grupos, tá? Se você participou e quer o certificado, você vai me pedir isso no WhatsApp, no privado, para eu te colocar no grupo. Então é um certificado com 20 horas, mas ele tem 20 horas não porque você assistiu essa 1 hora aqui. É porque você vai continuar no grupo, vai continuar lendo os livros, vai continuar debatendo, vai continuar assistindo os nossos outros vídeos no YouTube e vai ter muito mais de 20, 50, 200 horas para apresentar como resultado dessa semente que eu acabo de jogar em terra fértil. Você é terra fértil? Jesus já dizia, né? A semente, quando é jogada em terra fértil, ela cresce e produz, né, em grande quantidade. Então eu estou aqui à sua disposição. Eu também dou aulas particulares, uma mentoria com 10 aulas. É fantástico, eu posso pegar na tua mão e te ajudar. Não perca, eu estarei com vocês aqui em outras lives. Me procure no privado para saber sobre os nossos materiais e os nossos cursos. Até a próxima, pessoal.